Boa noite, já deve ser boa noite para todos, e quero cumprimentar a todos vocês, prezadas senhoras e senhores, estimados colegas, e quero, mais uma vez, parabenizar todos vocês pelo feriado da grande vitória, agradecer aos nossos amigos, parceiros estrangeiros. Nós honramos todos aqueles que contribuíram para a vitória comum sobre o nazismo. Entre eles estão nossos aliados da coalizão anti-Hitler, os soldados da China, os participantes da resistência antifascista na Europa, os combatentes dos movimentos de libertação nacional. Na África, na região Ásia-Pacífico, diria, e os voluntários dos países da América Latina. Com nossos amigos e aliados, somos unidos pela memória comum e pelo respeito à história, ao feito dos verdadeiros heróis que lutaram pela liberdade. E, claro, por nossa responsabilidade pelo futuro, pela construção de um mundo mais justo e seguro. Foram justamente as questões das quais depende diretamente o desenvolvimento estável e sustentável de toda a comunidade mundial, da Eurásia e de outras regiões do mundo que estiveram no centro das reuniões bilaterais e multilaterais realizadas em Moscou. Elas, é claro, ocorreram em uma atmosfera especial, solene e festiva, mas ao mesmo tempo foram extremamente intensas e substanciais, repletas de temas da agenda política, econômica e humanitária. Fazendo um balanço, e é isso que gostaria de fazer agora, digo que em 4 dias, e de 7 a 10 de maio, realizamos eventos de visitas oficiais dos líderes de 3 estados estrangeiros. Além disso, foram realizadas 20 reuniões bilaterais com chefes de Estado da CEI, da Ásia, da África, do Oriente Médio, da Europa e da América Latina. No total, 27 chefes de Estado da CEI, Ásia, África, Oriente Médio, Europa e América Latina participaram das celebrações, juntamente com cerca de 10 líderes de organizações internacionais. Outros 6 países estiveram representados em um nível ainda mais alto. Vemos nessa ampla participação de delegações de países estrangeiros e organizações internacionais testemunho inspirador da verdadeira consolidação em torno das ideias e valores eternos da nossa grande vitória comum. Agradecemos aos líderes dos 13 estados que enviaram unidades das Forças Armadas Nacionais para participar do desfile na Praça Vermelha. A marcha deles, ombro a ombro com nossos destacamentos de desfile, deu à celebração um vigor especial, um espírito de irmandade de combate, forjado nos anos da Segunda Guerra Mundial. Fiquei feliz em agradecer pessoalmente aos comandantes do Exército Popular da Coreia, transmitir as palavras mais calorosas aos soldados e comandantes das unidades de forças especiais da República Popular Democrática da Coreia, que junto com nossos combatentes desempenharam de maneira profissional, quero enfatizar isso, e que exercício conscienciosa as tarefas de libertação das regiões fronteiriças do Oblast de Kursk e das formações do regime de Kiev. Quero enfatizar, demonstraram coragem e heroísmo, agiram, mais uma vez quero dizer isso, com o mais alto grau de profissionalismo, mostrando excelente treinamento e preparação. E claro, para todos os líderes dos países foi uma honra especial saudar nas tribunas os principais heróis do aniversário da vitória, veteranos da Segunda Guerra Mundial da Rússia, de Israel, da Armênia e da Mongólia. Destaco que, apesar das ameaças, chantagens e obstáculos impostos, incluindo o fechamento do espaço aéreo, vieram a Moscou também líderes de alguns países europeus, Sérvia, Eslováquia, Bósnia e Herzegovina. Repito, entendemos a enorme pressão a que eles foram submetidos e, por isso, valorizamos sinceramente sua coragem política, sua postura moral firme, a decisão de compartilhar conosco esta celebração de
prestar homenagem à memória dos heróis da Grande Guerra, patriótica da Segunda Guerra Mundial, que lutaram tanto por sua terra natal, quanto pela libertação do mundo inteiro da peste marrom, de toda a humanidade, sem qualquer exagero. Para nós, é importante que milhões de europeus, líderes de países que seguem uma política soberana, se lembrem disso. Isso nos inspira otimismo e esperança de que, mais cedo ou mais tarde, inclusive, baseando-se nas lições da história e nas opiniões de seus povos, começaremos a avançar em direção à restauração de relações construtivas com os Estados europeus, inclusive com aqueles que hoje ainda não abrem mão da retórica antirrussa e de ações claramente agressivas contra nós. Até hoje, eles tentam, e vemos isso claramente nestes dias, tentar falar conosco, na essência, de maneira grosseira e por meio de ultimatos. O presidente da RPC, Xi Jinping, foi o principal convidado das celebrações solenes dedicadas ao 80º aniversário da Grande Vitória. Foi assinada uma série de acordos intergovernamentais e interdepartamentais que abrangem áreas como energia, comércio, finanças, ciência, cultura e muito mais. Como já mencionei anteriormente, inclusive em ocasiões passadas, ficou acordado que, em setembro, farei uma visita oficial de retorno à China para as celebrações dedicadas ao 80º aniversário da vitória sobre o Japão militarista. É profundamente simbólico e natural que os principais e, de fato, os mais importantes eventos comemorativos relacionados ao 800º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial na Europa e na Ásia estejam ocorrendo justamente em Moscou e Pequim, capitais dos países cujos povos passaram pelas provações mais difíceis e pagaram o preço mais alto em nome da vitória comum. Prezados colegas, somos gratos a todos os nossos convidados, a nossos amigos, pela atenção que dedicam a esse conflito e pelos esforços que empreendem para que esse conflito seja encerrado. Considero, nesse sentido, necessário abordar esse tema separadamente. Nesse sentido, gostaria de dizer que, como é de conhecimento geral, a Rússia apresentou repetidamente iniciativas para um cessar-fogo. No entanto, essas iniciativas têm sido sistematicamente sabotadas pelo lado ucraniano. Assim, o regime de Kiev violou de forma demonstrativa cerca de 130 vezes o moratório de 30 dias. Quero enfatizar 30 dias, de 18 de março a 17 de abril, sobre ataques a instalações energéticas, moratório esse que foi declarado e em conformidade com o acordo entre o nosso presidente e o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. Também não foi respeitada a trégua de Páscoa, tendo iniciada pela Rússia. O regime de cessar-fogo foi violado pelas forças ucranianas quase 5.000 vezes. No entanto, pois bem, neste feriado sagrado para nós, declaramos um cessar-fogo pela terceira vez. Ao mesmo tempo, transmitimos aos nossos colegas do Ocidente que, na minha opinião, realmente parecem estar buscando caminhos para uma resolução. Também comunicamos de forma clara a eles nossa posição sobre o cessar-fogo no dia da vitória, dizendo que poderemos, no futuro, estender o período desse cessar-fogo. Mas, é claro, isso será decidido após analisarmos o que acontecerá nesses poucos dias, com base em como o regime de Kiev reagirá à nossa proposta. E, Betty, o que vemos? O que observamos? Quais são esses resultados? As autoridades de Kiev, na verdade, vocês mesmos podem ver isso claramente. Elas simplesmente ignoraram nossa proposta de cessar-fogo. Além disso, após o anúncio da nossa proposta que ocorreu, como vocês lembram, no dia 5 de maio deste ano, as autoridades de Kiev já, entre os dias 6 e 7 de maio, realizaram ataques em grande escala
No ataque participaram 524 veículos aéreos não tripulados e uma série de mísseis de fabricação ocidental. Ao mesmo tempo, também foram utilizados 45 BECs, barcos não tripulados no Mar Negro. E durante esses 3 dias do cessar-fogo, oficialmente declarado por nós, nos dias 8, 9 e 10, aconteceu aquilo que vocês também viram pelos meios de comunicação e, na verdade, ficou claro pelas suas próprias mensagens. Todos esses ataques, incluindo as tentativas de invasão do território da Federação Russa, na região de Kursk e na região de Belgorod, foram repelidos. Além disso, nossos especialistas militares acreditam que eles não tiveram nenhum significado militar. Eram realizadas exclusivamente por motivos políticos. O inimigo sofreu perdas muito grandes. Como já disse, as autoridades de Kiev não apenas rejeitaram nossa proposta de cessar fogo, mas também, como todos vimos, tentaram intimidar os líderes dos estados reunidos para as celebrações em Moscou. Vocês sabem, caros colegas, enquanto eu observava, quando me encontrava com os colegas aqui em Moscou, tive um pensamento, uma ideia me ocorreu. Vou compartilhar com vocês. Quem eles tentaram intimidar? Entre aqueles que vieram a Moscou para celebrar a vitória sobre a Alemanha nazista? Afinal, aqueles que vieram até nós são líderes, não por causa de seus cargos, não por causa de suas posições. São líderes pelo caráter, por suas convicções e pela disposição de defender essas convicções. E quem tentou intimidá-los? Aqueles que ficam em posição de sentido diante de e prestam continência e aplaudem, ex-soldados da SS, elevando ao status de heróis nacionais aqueles que durante a Segunda Guerra Mundial colaboraram com Hitler. Mas me parece que essa é uma tentativa fadada ao fracasso, sim, e aqueles que tentam fazer isso, não. Estão à altura da própria ambição que têm. Repito mais uma vez. Nós propusemos repetidamente medidas para um cessar-fogo. Nunca recusamos o diálogo com o lado ucraniano. Lembro mais uma vez. Não fomos nós que interrompemos as negociações em 2022. Foi o lado ucraniano que fez isso. Nesse sentido, apesar de tudo, propomos às autoridades de Kiev retomar as negociações interrompidas por eles no final de 2022, retomar as negociações diretas. E ressalto, sem quaisquer pré-condições. Propomos começar sem demora, já na próxima quinta-feira, 15 de maio, em Istambul, no mesmo local onde foram realizadas anteriormente e onde foram interrompidas. Como se sabe, os colegas turcos ofereceram diversas vezes seus serviços para organizar tais negociações e o presidente Erdogan fez muito para que elas acontecessem. Lembro que, como resultado dessas negociações, foi elaborado um projeto de documento conjunto. E ele foi parafado pelo chefe do grupo de negociação de Kiev, mas, por insistência do Ocidente, foi simplesmente jogado no lixo. Amanhã temos uma conversa marcada com o presidente da Turquia. Senhor Erdogan, quero pedir a ele que ofereça a possibilidade de realizar negociações na Turquia. Espero que ele confirme seu desejo de contribuir para a busca da paz na Ucrânia. Estamos dispostos a negociações sérias com a Ucrânia. O objetivo delas é eliminar as causas fundamentais do conflito e alcançar o estabelecimento de uma paz duradoura e estável a longo prazo.
Não descartamos que, durante essas negociações, seja possível chegar a novos acordos, de cessar-fogo ou a uma nova trégua. Além disso, trata-se de um cessar-fogo real, que seria respeitado, não apenas pela Rússia, mas também pelo lado ucraniano, e que seria o primeiro passo, repito, para uma paz duradoura e sustentável. E não um prelúdio para a continuação do conflito armado, após o rearmamento, o reagrupamento das forças armadas da Ucrânia e a frenética escavação de trincheiras e novos pontos de apoio. Nossa proposta, como se diz, está sobre a mesa. A decisão agora cabe às autoridades ucranianas e aos seus tutores, que, ao que parece, guiados por suas próprias ambições políticas e não pelos interesses de seus povos, querem continuar a guerra com a Rússia pelas mãos dos nacionalistas ucranianos, que a Rússia está totalmente preparada e estamos prontos para fazê-lo sem impor qualquer pré-condição. Agora estão ocorrendo combates, uma guerra, e nós propomos retomar as negociações que não foram interrompidas por nós. Ora, o que há de ruim nisso? Aqueles que realmente desejam a paz não podem deixar de apoiar isso. Ao mesmo tempo, gostaria mais uma vez de expressar minha gratidão pelos serviços de mediação, pelos esforços voltados para uma solução pacífica da crise ucraniana, que estão sendo realizados por nossos parceiros estrangeiros. E isso inclui a China, o Brasil, países da África, do Oriente Médio e, recentemente, a nova administração dos Estados Unidos da América. Para concluir, gostaria mais uma vez de agradecer a todos que compartilharam conosco as celebrações festivas dedicadas ao 80º aniversário da vitória sobre o nazismo, que nos uniu nestes dias, em Moscou, e no futuro nos ajudará a construir uma cooperação e parceria frutíferas em nome do progresso, da segurança e da paz. E aproveitando a oportunidade, gostaria também de destacar o enorme papel dos jornalistas representantes das agências de notícias mundiais, canais de televisão e imprensa que cobriram os eventos comemorativos, o extenso programa das negociações atuais e dos encontros de trabalho, e fizeram muito para que pessoas de diferentes países do mundo sentissem a atmosfera única destes dias festivos em Moscou. E claro, eu agradeço a vocês também por este encontro, já que está acontecendo bastante, tarde, e naturalmente todos já estão, obviamente, cansados. Muito obrigado pela atenção de vocês. Como já é quase 1h30 da manhã, ou até mais do que 1h30 da manhã em Moscou, libero vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até logo.